Muito bom dia, meu pessoal do sexto ano. Tudo bom? Ontem eu falei com o pessoal que veio no presencial de inglês. Aí, hoje eu estou fazendo o presencial, né, da outra turma e estou falando aí para você que está em casa. Hoje nós temos uma aula de espanhol que para todo mundo do sexto ano, seja quem é aluno, seja quem é novato, é tudo muito novo porque é uma matéria que a gente ainda não tinha estudado. Não é isso? Só que nessa primeira aula de espanhol, nós vamos falar de uma coisa chamada falsos cognatos. Tio Del, e o que é isso? Também pode ser chamado de falsos amigos. Ih, complicou mais ainda. Sabe o que é? É aquilo que a gente acha que tem uma tradução, mas não tem nada a ver. Ou seja, são algumas palavras que em espanhol vai ter um significado totalmente diferente do significado em português. Então, às vezes a gente acha que vê uma frase e que entendeu, mas o significado é totalmente diferente. Mas vamos lá, porque na sequência eu vou explicar a vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. Depois desse vídeo, esse material aqui, eu vou colocar logo após o vídeo, tá certo? Então, você que está em casa, você que está assistindo, não se preocupa não, que logo depois do vídeo eu vou deixar esse material aí para você, até porque vai ter exercício lá embaixo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Falsos cognatos em espanhol, ou falsos amigos. Os falsos cognatos, também chamados de falsos amigos em espanhol, são palavras cuja grafia, ou seja, o modo como se escreve, ou pronúncia é semelhante entre os idiomas, ou seja, são iguais, português e inglês. Português e espanhol. Porém, possui universos semânticos, ou seja, o significado distintos, diferentes. Tem significados diferentes. No caso da língua espanhola e da língua portuguesa, ainda que sejam próximas e possuam a mesma origem latina, há palavras que, por serem muito parecidas, seja na aparência ou na sonoridade, muitas vezes possuem significados bem diferentes. Então, nem sempre aquilo que a gente acha que tem aquela tradução, na verdade, vai ser igual, tá? Ainda assim, elas costumam causar muita confusão e, por isso, é super importante conhecer esses termos para não cometer erros na hora de escrever ou de falar. Vamos lá? Então, o tio Del deixou aqui para você, ó, várias palavras que vai ter. Esse lado aqui, ó, é a palavra em espanhol. Esse aqui, ó, é a tradução em português, tá? Por exemplo, em espanhol, quando você diz abrigado, não é que a pessoa está dentro de casa, né? Não, a pessoa está agasalhado, tá com um casaco, tá com um lençol, enfim, tá? Se liga nisso. Olha outra aqui, ó, bem diferente, esse daqui, ó. Almohada, que a gente podia dizer, é almofada, professor. Não, significa travesseiro. Vê esse daqui de cima, ó, alejado. Não é uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, não, de jeito nenhum. Significa distante. Então, essas palavrinhas aqui, ó, é o que a gente chama de falso cognato ou falsos amigos, ou aquilo que a gente acha que vai ter um significado e tem outro totalmente diferente. Vê esse aqui, ó, apelido. Eu sei o que é apelido, é quando você bota um apelido numa pessoa, não tem nada a ver, significa sobrenome, é o nome da família da pessoa, sobrenome. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, tio Del fez questão de botar aqui um monte de palavras que a gente acha que tem um significado, que sabe como é o significado em espanhol, e, na verdade, ele vai ter um significado bem diferente. Vê esses daqui, ó. Cachorros. E ele significa
filhote. Cadeira. Não, não é de se sentar, não. São os quadris, a cintura. Chico. Chico. Não é o nome de uma pessoa, não. É um menino, é um jovem. Já criança, com Z, ó, criança, não é uma criança, não. É criação. Vê esse aqui, ó. Coelho. Não é o animal, não. É uma parte do corpo, ó. Pescoço. Então, por isso que eles são chamados de falsos amigos ou falsos cognatos. Nem sempre a tradução em espanhol vai ser a mesma coisa. Vê aqui, ó. Embaraçada. Embaraçada. Não é uma pessoa que está tímida. Não, a tradução é grávida. Não tem nada a ver, não é? Vê essa daqui de baixo, ó. Deixa eu botar essa daqui para você, ó. Vê essa daqui. Fecha. Tá vendo aqui? Fecha. Não é flecha, não é de fechar. Significa data. Vê esse flaco. Não é fraco, não. É uma pessoa magra. Certo? Então, veja que você tem, ó, várias palavras que, de repente, você achou, eu sei algumas palavras em espanhol. E, às vezes, não é a mesma coisa, tá? Vê aqui, ó. Polvo. Não é aquele animal, não. Vê que polvo, em português, significa poeira. Vê esse aqui, ó. Deixa eu levantar aqui mais um pouquinho. Ó. Saco. Estão vendo aqui? Saco. Vê o que é que significa? Paletó. Vê salada. O que é que significa? É uma coisa que está salgada. Tá vendo? Então, são palavras que têm uma tradução totalmente diferente. Vê aqui, ó. Taça. Vê o que é que significa? Xícara. Vaso. Copo. E para terminar, duas coisas aqui, ó. Zorro. Não, não é aquele personagem, não. Significa raposa. E surdo. Não é uma pessoa que não escuta, nem aquele instrumento musical, não. É uma pessoa que escreve com a mão esquerda. É um canhoto. Isso. E vê como na frase, ó. Às vezes a gente acha que sabe e tem uma situação totalmente diferente. Eu só quero vir para essa daqui, ó. Vê essa daqui. El padre de Antônio estava cansado. Padre não é a pessoa que reza a missa, não. Padre é o mesmo que pai. Tá vendo? Isso. Queremos um vaso com água. Vaso. Não é um vaso de planta, não. É um copo. Fabiano corrió su saco antes de salir. Corrió, pegou. Saco, paletó. Então, são palavras que têm um significado totalmente diferente. Se liga nisso, tá bom? E aí, ó, aqui nós temos o exercício de hoje. No exercício, nós temos o seguinte. Primeiro, eu tenho o texto. En el desván de la abuela. Aí tenho esse textozinho aqui, ó. Certo? E sobre esse texto aqui, ele fez uma... Ui, passou muito aqui. Vamos lá. Voltei aqui. Legal. Sobre esse texto aqui, ele fez essa pergunta aqui, ó. Segundo o texto, qual é o significado correto dessa palavra aqui, ó? Ratos. Se liga nisso, hein? Ele quer saber, essa palavra significa as roupas de Ana? Essa palavra significa um animal mamífero, um rato? Essa palavra significa el piso del desván? Essa palavra significa os esforços de Ana? Ou rato significa um espaço de tempo? Muito bem. Se você achou a resposta dessa, pode ir aqui, ó, para o próximo. No próximo, nós temos o seguinte. Deixa eu ver se eu baixo aqui para aparecer tudo. Deixa eu diminuir aqui assim.
Legal. No próximo são 10 palavras. Todo mundo tá vendo aí? 10 palavras. Desse lado aqui, as palavras estão em espanhol. Copo, vaso, pipa, cachimbo, decidir, acordar, talher, coberta, oficina, escritório. Não, na verdade tá ao contrário, tá, gente? Eu disse que aqui estava em espanhol. Não, aqui tá em português, tá? Português. Se liga nisso. Esse lado aqui tá em português. Ele quer saber essas palavras em português, qual é a tradução em espanhol? Em espanhol tá aqui de lado, ó. Talher, pipa, barrilete, cubierto, vaso, maceta, acordar, oficina, cobija e despertar. Então, esse lado está em português e esse lado, que é o que você vai colocar, está em espanhol. Basta colocar o numeral. Copo. Qual desses aqui você acha que significa copo? Aí bota o numeral no parênteses. Vaso, a mesma coisa. Pipa e por aí sucessivamente. Entendido? Então, nós temos a aula e temos o exercício. Só precisa me mandar essa última folha aqui, tá, gente? Essa daqui, ó. O que tem o texto é a última folha. Só precisa me mandar a foto dessa daqui. O restante você fica para estudar, tá bom? Só precisa me mandar essa última folha aqui. Entendido? Legal. Legal, meu sexto ano? Aula de espanhol, bem tranquilo, bem sossegado. Lembrando que não adianta pular etapa. Não adianta começar primeiro do exercício para depois assistir a aula. Porque tio Del sabe o tempo dessa videoaula. Então, se você me manda antes de dar o tempo correto da videoaula, eu vou ter a certeza que você pulou etapa. E aí eu vou botar lá, ei, pulou etapa ou não assistiu a videoaula. A mesma coisa se você fizer alguma pergunta que eu já expliquei aqui na videoaula. Eu sei que você não assistiu a videoaula. Aí eu vou dizer, ei, vai lá, assiste a videoaula. Feito? Então assiste primeiro a videoaula, depois você pega o exercício. Entendido? Qualquer dúvida me chama no privado do WhatsApp e não esquece de enviar a atividade no privado do WhatsApp. Legal, meu sexto ano? Um bom dia e uma boa aula para todo mundo. Se cuidem e até a próxima semana. Mas eu estou aguardando o exercício de vocês, tá bom? Bom dia, pessoal!